Olá, meu nome é Jane e quero falar sobre um assunto muito sensível e delicado. Sou muito tímida, mas estou fazendo isso para que você saiba o que precisa ser feito caso um dia se encontre na mesma situação que eu. Oh, recentemente, um vídeo meu e do meu namorado caiu na internet. Foi muito embaraçoso, mas consegui sair vitoriosa dessa situação. Eu tinha 18 anos e concluí o ensino médio, mas não sabia o que aconteceria depois. Eu queria muito fazer faculdade, mas não tinha como pagar. E só tinha minha mãe. O dinheiro dela mal dava para nos sustentar. Ela era garçonete e teria que trabalhar pelo resto da vida para pagar esse tipo de dívida. Então, pensei que meu destino seria exatamente o mesmo que o dela. Eu estava me preparando para vestir um avental e anotar pedidos dos clientes, mas de repente a mamãe apareceu com boas notícias. Por um tempo, o dono do restaurante onde ela trabalhava começou a dar em cima dela. E não era apenas um romance passageiro. Minha mãe conseguiu fazer com que ele se apaixonasse, e alguns meses depois ele a pediu em casamento. Uau! Isso foi uma notícia incrivelmente boa e iria mudar completamente nossas vidas. O casamento foi muito bonito e depois nos mudamos para a casa dele. Nossos problemas com dinheiro foram resolvidos, mas o mais importante foi que ele estava disposto a ajudar a pagar os meus estudos. Foi assim que o período mais legal da minha vida começou. Me diverti muito quando fui para a faculdade. Eu queria compensar meus anos de pobreza e aproveitava muito cada vez que saía. Além disso, tinha dinheiro e tempo para mim, e talvez pela primeira vez na minha vida percebi que tinha beleza. Quero dizer, eu havia mudado de uma pobre garota tímida para uma mulher atraente, cheia de vitalidade. Os caras começaram a prestar atenção em mim e comecei a tirar proveito disso. Não quero me gabar, mas cheguei a namorar 3 ao mesmo tempo. E curtia muito tudo isso, principalmente desde que comecei a morar na casa do meu padrasto. Eu tinha meu próprio quarto pela primeira vez na vida. E isso me dava uma certa liberdade. Eu usava meu espaço pessoal principalmente para namorar. Costumava levar os caras para casa quando minha mãe e meu padrasto estavam no trabalho. Sim, eu não queria que ninguém soubesse o que estávamos fazendo lá. Mas um dia, depois de um desses encontros, meu namorado encontrou uma coisa estranha no meu quarto. E é aí que começa a parte mais desagradável da história. Eu estava no meu quarto com um cara. Ele estava se vestindo e prestes a sair, mas de repente viu algo na estante de livros, e então colocou a mão lá e puxou uma coisinha. Quando olhei mais de perto, percebi que era uma pequena câmera. Era como em um filme de espionagem, tipo do James Bond que queria ficar de olho em alguém. Deus, eu quase enlouqueci naquele momento. Alguém estava me observando o tempo todo. E esse alguém viu tudo o que eu estava fazendo lá. E só para você entender, eu não estava estudando no meu quarto. Comecei a analisar todas as opções na minha cabeça para tentar descobrir quem poderia ter feito isso. E cheguei à conclusão de que provavelmente tinha sido um dos meus namorados. O fato é que eles eram todos bastante ciumentos. E tenho que dizer, dei motivo para terem ciúmes. Parece que um deles decidiu me espionar e montou uma câmera enquanto eu estava distraída com alguma coisa. Mas isso não era apenas desonesto e antiético, também era ilegal. Então, decidi pegar o agressor. Como não sabia se a câmera gravava som, resolvi escrever a frase: "Posso levar essa câmera na polícia. Se você não quiser problemas, entre em contato comigo." E coloquei o papel na frente dela. Vários dias se passaram desde então, mas ninguém havia entrado em contato comigo. Todos os meus suspeitos continuaram se comunicando comigo como se nada tivesse acontecido. Mas, de repente, meu padrasto disse que precisava discutir algo importante. Em particular, imagine minha surpresa quando ele me pediu para não ir à polícia e não contar a ninguém, principalmente para minha mãe, sobre a câmera. Ai, meu Deus, era ele! Por que isso? Ele estava filmando a enteada se divertindo com os namorados dela o tempo todo. Por quê? Quantas gravações dessas ele tinha? Fiquei loucamente furiosa e comecei a gritar com ele. E disse que contaria tudo à minha mãe, mas ele me pediu para não fazer isso e disse que estava disposto a fazer qualquer coisa para manter aquilo em segredo. Naquele momento, me acalmei e pensei que aquilo poderia ser usado de alguma forma como vantagem. Era o timing perfeito para fazer chantagem. Então, a partir daí, meu padrasto começou a me pagar uma quantia substancial todos os meses pelo meu silêncio. Apesar da minha vergonha, foi um bom negócio. Agora eu estava rica e podia ter o que quisesse. No entanto, tive que mudar o lugar que usava para os meus encontros. Minha vida ficou completamente sem preocupações e eu estava feliz por cerca de um mês.
Consegui até levar meu namorado para a praia e me divertir muito, porque agora eu tinha dinheiro para isso. Mas então, meu padrasto quis falar comigo novamente. Era sobre o nosso acordo. Ele disse que não estava feliz com o estado das coisas, pois esperava que eu continuasse levando homens para casa para que ele pudesse ter novos vídeos. E como eu tinha parado de fazer isso, ele não queria mais me pagar. Ai, meu Deus, ele era um tipo de pervertido. E achava que com dinheiro poderia fazer qualquer coisa. Então fiz um escândalo enorme. Gritei com ele e o insultei. E o mais importante, contei tudo para minha mãe. Mas a reação dela foi muito inesperada. Ela não acreditou em mim e disse que eu inventei tudo para provocar uma briga de família. Minha própria mãe não acreditou em mim. Como era possível? Mas então descobri o que havia de errado com toda a situação. Ela só não queria perder seu apoio financeiro. Quero dizer, meu padrasto. Mas enfim, decidi pegar a câmera, roubar o laptop do meu padrasto e levar para a polícia. Então, um dia encontrei o momento perfeito em que ele estava na garagem e entrei no escritório dele. Procurei em todos os armários e gavetas pelo laptop. Encontrei, mas aí era tarde demais. Ele entrou e me pegou em flagrante. Não tive escolha a não ser empurrá-lo e correr o mais rápido que pude para longe de casa. Consegui me afastar dele, e tudo que ouvi foram os xingamentos dele atrás de mim. Fui até a polícia, mostrei a pequena câmera e o laptop, e contei tudo. Sim, foi muito estranho falar sobre aquelas coisas íntimas, mas era necessário. O problema foi que depois de verificar todos os arquivos, não encontraram nada. Então, parecia que eu tinha acabado de inventar a história para irritá-lo, e voltei para casa sem ter conseguido fazer nada. Mas enquanto fiquei fora, as coisas em casa mudaram drasticamente. Minha mãe e minhas coisas já estavam prontas e fomos convidadas a sair de casa. Sim, o marido da minha mãe não iria tolerar a minha atitude e ele queria se divorciar da minha mãe, além de me processar por roubar o laptop e cometer difamação. De qualquer forma, fiquei feliz em deixar aquela maldita casa, mesmo que aquilo me causasse tantos problemas. Minha mãe não tinha a mesma opinião que eu. Ela estava muito chateada, mas o fato é que não estava apenas triste porque perdeu um marido rico, mas porque estava realmente preocupada comigo. O problema é que meu padrasto estava disposto a pagar pela minha faculdade e agora não tínhamos dinheiro e ela não sabia o que fazer. Droga, não olhei para a situação sob essa perspectiva. Então, pensei que realmente teria que abandonar a faculdade e acabar trabalhando como garçonete em algum restaurante para sempre. Começou um período bastante sombrio na minha vida. Voltamos ao nosso apartamento minúsculo e perdemos toda a esperança de um futuro feliz. Meu relacionamento com a minha mãe piorou um pouco, pois, você sabe, estraguei tudo. Além disso, ela ficou chateada ao descobrir que a filha estava se comportando de maneira tão vulgar e namorando vários homens ao mesmo tempo. Mas, de repente, a solução para os nossos problemas surgiu para mim. Um dos meus namorados me enviou um monte de mensagens com raiva, me insultando e dizendo que eu o traí. Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas o principal é que ele descobriu que eu estava com outro cara por causa de um vídeo que recebeu, uma gravação do meu quarto. Uma pessoa anônima lhe enviou um trecho em que eu estava beijando outro cara. Claro, era uma situação muito desagradável e nunca pensei sobre o quanto poderia machucar os sentimentos de alguém. Mas o mais importante, tudo aquilo queria dizer que os vídeos ainda existiam e havia apenas uma pessoa que poderia ter enviado para o meu namorado. Sim, o meu padrasto. Parece que era assim que ele queria se vingar de mim por roubar seu laptop. Então é realmente verdade, como disse Confúcio. Antes de sair em busca de vingança, cave 2 covas. Pelo menos meus estudos serviram para alguma coisa. Tá, desculpe, me distraí um pouco. Tudo o que restava fazer era encontrar essa pessoa anônima e puni-la. Então fui à polícia novamente, mas agora eu tinha evidências sólidas. A investigação não demorou muito. Algumas semanas depois, meu padrasto foi acusado. Ele devia saber que violar a privacidade das pessoas não é apenas imoral, mas ilegal. Especialmente quando ele escolheu filmar um momento tão íntimo. Então, eu queria tirar tudo e mais um pouco do meu ex-padrasto. Como ele era muito rico, cobramos uma quantia enorme de indenização por danos morais, e o tribunal nos deu ganho de causa. A partir de então, minha mãe e eu tínhamos confiança real e tangível em nosso futuro. O dinheiro seria suficiente para eu pagar meus estudos e muito mais. Mas a história toda também me ensinou uma lição. Eu deveria ter mais cuidado com meus relacionamentos com os homens. Afinal, sem querer, magoei um deles e sinto muito por isso. Agora quero viver honestamente.
sem trapaça, chantagem ou câmeras escondidas. Essa é a única maneira de ter a consciência limpa.